Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12 a 16, o texto para a nossa meditação nessa noite. Atos, capítulo 5, versículo 12 até o verso de número 16. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até aí, meus irmãos. Vamos orar? Fechamos os nossos olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós nos colocamos na sua presença nessa noite mais uma vez, orando, ó Pai, pedindo a iluminação do Teu Espírito sobre nós, para que nesta noite o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração e aplique a Sua palavra em nós, de tal forma que sejamos edificados por ela. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão nessa noite, especialmente aí para as nossas crianças que vão anotar, é um reino transbordante. Um reino transbordante. E as crianças que forem anotar, eu pensei na seguinte sugestão de as crianças forem fazer um desenho, né? Eu pensei na seguinte sugestão: vocês vão fazer um muro e de um lado do muro, tantas pessoas, ao ponto de que elas comecem a transbordar, cair de um lado do muro para o outro, tá bom? Essa é a sugestão do desenho que eu quero fazer para vocês aqui. Eu quero apenas repetir o título do sermão: um reino transbordante. E aquilo que eu acredito, meus irmãos, que seja o tema ou a ideia principal dessa passagem é que a Igreja de Cristo avança pelo poder de Cristo, através dos apóstolos, por meio de sinais que manifestam a presença de Deus e a veracidade do ministério apostólico. Então, essa aqui em síntese, aquilo que resume o texto que nós vamos meditar nessa noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, é claro que chama a nossa atenção as curas e milagres que são relatados aqui e que são feitos pelos apóstolos. E óbvio que quando nós olhamos para uma passagem como essa, que narra um número muito grande de sinais e milagres que foram realizados ali pelos apóstolos no início da igreja cristã, nós nos lembramos de algo que nos nossos dias tem sido ainda comum, que é a teologia da prosperidade, ou uma espécie de teologia positiva que afirma que os crentes não adoecem ou que os crentes não passam por problemas financeiros. Confesso aos irmãos que, talvez por ingenuidade da minha parte, mas ver que ainda existem muitas pessoas que dão ouvidos a esse tipo de teologia, mesmo num período onde há um interesse pela teologia reformada, é algo que me choca, é algo que
me espanta. Se nós pensássemos no avanço da teologia da prosperidade num contexto onde não havia boa literatura reformada, onde não havia bons sermões de pregadores fiéis na internet, inclusive combatendo essa heresia, isso faria mais sentido para nós, do ponto de vista racional, do ponto de vista humano. Mas ainda hoje, com um número crescente de boa literatura sendo produzida, traduzida, sendo disponibilizada, inclusive gratuitamente, seja em formato físico ou por meio de e-book, ainda hoje, com o advento da internet e o crescimento de bons sermões, bons pregadores que pregam com fidelidade o texto das Escrituras, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós ficamos extremamente impactados e chocados. Afinal de contas, como ainda nos dias de hoje as pessoas podem dar ouvidos a tantos absurdos? A tantos absurdos. Mas humanamente falando, meus irmãos, a teologia da prosperidade é o que de fato faz sentido, porque no final das contas, o que as pessoas buscam não é Deus, mas buscam a satisfação das suas próprias necessidades, mas necessidades que são superficiais, como questões de natureza material, como o dinheiro, a solução para os seus problemas financeiros, ou mesmo questões relacionadas à sua saúde. Já mencionei esse exemplo aqui certa vez, mas me lembro de uma ocasião em que o reverendo Ageu Magalhães, dando uma entrevista para aquele programa Verdade e Vida, foi perguntado a ele se ele acreditava que havia um avivamento no Brasil, um avivamento em curso no Brasil, uma vez que a estatística do IBGE tinha apontado um crescimento exponencial do número de evangélicos no nosso país. E a resposta dele foi não. E aí a pergunta seguinte foi, então a que você atribui, né, esse crescimento de evangélicos no Brasil? E aí ele disse, a lei da oferta e da procura. As pessoas estão doentes e eles estão oferecendo cura. As pessoas estão pobres e eles estão oferecendo dinheiro. Pois bem, meus irmãos, é óbvio que as estatísticas não fazem distinção, né, esperamos que talvez em algum momento as estatísticas comecem a levar em consideração igrejas históricas e fazendo uma distinção entre igrejas históricas, tradicionais reformadas, evangélicas tradicionais, de igrejas neopentecostais, mas elas não levam em consideração esses fatores. Elas não levam em consideração esses fatores. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, a teologia da prosperidade, ela encontra alguma fundamentação bíblica? Porque afinal de contas não é possível, pastor, que a gente saia às vezes da nossa igreja num dia de semana e tenham tão poucas pessoas aqui, algo que nos cora de vergonha. Nós viemos aqui às quintas-feiras para o estudo bíblico e reunião de oração e tem tão poucas pessoas, mas a gente sai daqui e passa em frente ao Universal do Reino de Deus e está lotado lá. Será que eles estão agindo certo e nós estamos errados? Porque não é possível que eles continuem a crescer e nós somos um número tão pequeno. Será que a teologia da prosperidade encontra fundamentação bíblica, meus irmãos? Principalmente quando nós olhamos para uma passagem como essa e nós vemos que o texto bíblico ele apresenta aqui um grande número de curas e milagres que eram realizadas pelos apóstolos. Será que de fato um crente verdadeiro não adoece? Será que de fato um crente verdadeiro não enfrenta problemas de saúde, seja na sua própria vida, ou seja na vida de um familiar, de um ente querido? Crentes enfrentam enfermidade, crentes enfrentam câncer. Será que será que se fôssemos crentes de verdade, nós não teríamos poder e autoridade para determinar a cura do câncer, por exemplo? Mas nós vamos considerar essas questões aqui à luz da passagem que nós estamos estudando, meus irmãos.
E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vimos que aqui Lucas ele apresenta aquele terceiro quadro, né, da vida da igreja primitiva. Nós mencionamos que Lucas, durante a exposição aqui, o registro do texto de Atos, ele vai apresentar para nós três quadros, por assim dizer, que ele pinta a respeito da vida da igreja no primeiro século, descrevendo ali nos dois primeiros momentos virtudes da igreja, mostrando como que aquela igreja vivia e qual o impacto do evangelho na vida da igreja. Nesse texto que nós temos diante de nós vemos aqui mais um desses quadros. E agora, diferente do que vimos anteriormente, o texto ele procura mostrar não necessariamente o impacto que o evangelho produziu na vida da igreja, o impacto interno, mas ele procura descrever aqui o impacto externo do evangelho na vida da igreja. E aqui, meus irmãos, olhando para essa passagem, nós podemos fazer uma divisão em três partes. E a primeira parte desse texto, nós podemos fazer aqui uma divisão que compreende os dois primeiros versículos, versículo 12 até o versículo de número 13. E essa passagem, esses dois versos, eles vão descrever justamente o impacto do ministério dos apóstolos. Nós já vimos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele havia comissionado seus discípulos para a pregação do evangelho. Nós vemos a grande comissão no texto de Mateus, mas nós também vemos esta grande comissão, o registro dessa grande comissão, no próprio texto do Evangelho de Lucas, com as seguintes palavras. O texto no capítulo 24, versículo 46 a 47, diz assim: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Logo no início do livro de Atos, nós vemos o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, o Espírito Santo seria derramado sobre eles e eles receberiam poder para serem testemunhas do Senhor Jesus. Ao cumprimento das promessas do Senhor Jesus aos seus discípulos, fica evidente no decorrer do livro, tanto no derramamento do Espírito Santo, como também na forma corajosa que os discípulos passam a pregar o Evangelho logo após o derramamento do Espírito. Posteriormente ao cumprimento da promessa do Espírito, nós vemos os discípulos anunciando o Evangelho com coragem, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus. Motivo esse, inclusive pregação essa, que inclusive leva os discípulos a serem presos e a darem testemunho diante do Sinédrio. Nós vimos que aqueles homens, aquelas autoridades, aqueles homens religiosos que compunham ali a liderança do Sinédrio, não viram como manter Pedro e João presos e resolveram soltá-los, mas dando-lhes uma ordem de que eles não deveriam continuar anunciando a ressurreição do Senhor Jesus. Mas nós vemos essa coragem, meus irmãos, por parte dos discípulos que, diante das autoridades, vão fazer a seguinte afirmação: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles então são soltos e quando se reúnem com a igreja, meus irmãos, nós vemos ali homens orando ao Senhor, não ainda que fosse justo, nós falamos sobre isso, orar por livramento, mas eles não oram ali por livramento das autoridades que ofereciam oposição a eles, mas eles oram para que o Senhor lhes desse cada vez mais poder
para anunciar com toda intrepidez a palavra. E aí o texto vai dizer lá no versículo de número 30 do capítulo de número 4, o conteúdo dessa oração, dizendo que eles oram para que Deus lhes desse que anunciassem com intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essa autoridade ou coragem para pregar, meus irmãos, nós vamos ver o cumprimento disso a partir do versículo 17 do capítulo 5, quando, sendo presos mais uma vez dão um testemunho do evangelho corajosamente perante a autoridade. Mas o texto vai dizer que eles oravam para que os sinais os acompanhassem. E o primeiro sinal que nós podemos dizer que aparece logo após a oração desses homens, depois de terem sido libertos ali da prisão imposta a eles pelo Sinédrio, foi justamente o juízo do Senhor sobre Ananias e Safira. Então, no capítulo de número 4, no versículo de número 30, eles oram para que Deus os dê coragem para pregar, mas ao mesmo tempo eles oram para que os sinais acompanhassem eles enquanto pregavam o evangelho. E o primeiro sinal, meus irmãos, que nós vemos aqui, narrado no texto das Escrituras, foi justamente o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Mas agora, dos versos 12 em diante, o que o texto vai fazer é narrar sinais de outra natureza. Não de juízo, mas sinais de outra natureza. Calvino mesmo, meus irmãos, comentando o texto de Atos, tratando aqui a respeito do registro que Lucas faz, diz que Lucas retorna a milagres de outro tipo, os quais são mais próprios aos evangelhos, a saber, aqueles por meio dos quais Cristo não apenas declara seu poder, mas também a sua bondade, com o fim de atrair os homens para si próprio, com a doçura da sua graça, pois ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. E aqui é uma oportunidade, evidentemente, que nós temos, meus irmãos, para tratar a respeito da natureza desses sinais e do propósito desses sinais. Então, quando nós falamos aqui a respeito do propósito dos sinais que acompanhavam a pregação apostólica, nós podemos mencionar pelo menos 3 desses sinais. O primeiro propósito dos sinais que acompanhavam a pregação apostólica era manifestar o amor de Deus. Era um meio por meio do qual o Senhor manifestava o seu amor por homens em uma condição miserável decorrente do pecado. Mas um segundo propósito aqui desses sinais que acompanhavam a pregação apostólica era atestar a messianidade do Senhor Jesus. Nós vimos que, e temos visto isso ainda na exposição do texto de Marcos, como que os milagres que o Senhor Jesus realizava, eles não tinham um fim em si mesmo. Jesus não curava por curar. Inclusive, nós vemos isso na ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. E a ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição dos mortos no último dia. Havia um propósito ali. No entanto, Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Se a ressurreição de Lázaro fosse um fim em si mesmo, o propósito teria falhado, porque Lázaro morreu outra vez. Nós sabemos do que aconteceu naqueles dias pelo registro das Escrituras, mas o Senhor foi eficiente e o seu propósito atingiu o seu objetivo, que era justamente apontar para a ressurreição dos crentes no último dia. Ressurreição essa que seria garantida pela ressurreição do próprio Senhor Jesus. Os milagres que o Senhor Jesus realizava, milagres esses que nós temos considerado em Marcos,
apontam para o seu poder, sua autoridade, para a sua divindade, para a sua messianidade. Jesus cura para mostrar que Ele é Deus e que, como Deus, Ele tem poder para perdoar pecados. Mas nós vemos isso também, meus irmãos, quando consideramos os propósitos dos sinais que acompanhavam a pregação apostólica. O primeiro que nós mencionamos é a manifestação do amor de Deus por homens em condição miserável decorrente do pecado. Há uma grande empatia, seja por parte do Senhor Jesus para com homens em um estado de miséria, quanto há uma grande empatia por parte dos apóstolos em relação àqueles que sofrem. Nós vimos isso na forma com que o Senhor Jesus curou enfermos, demonstrando empatia por eles, mas nós vemos essa empatia também demonstrada pelos apóstolos quando curam enfermos. E aqui no texto de Atos nós podemos falar da cura do paralítico assentado à porta formosa no templo. Então, a demonstração de amor para com homens em uma condição de miséria, o fato de que esses sinais atestavam a messianidade de Jesus, mas também o fato de que esses sinais autenticavam a autoridade apostólica. O fato dos apóstolos realizarem milagres, meus irmãos, apontava para o fato de que eles haviam recebido da parte do Senhor Jesus a autoridade para pregar, e as curas apontavam para a autoridade que eles haviam recebido da parte do Senhor Jesus para serem suas testemunhas, porque afinal de contas, esse era o grande ministério apostólico, dar testemunho da obra vicária de Cristo Jesus, e a sua autoridade para testemunhar era autenticada pelos milagres que eles haviam realizado. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, vai falar a respeito desses milagres como sinais que autenticavam o ministério apostólico. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, o texto diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, qual o propósito, meus irmãos, dos sinais realizados tanto pelo Senhor Jesus quanto pelos apóstolos? Primeiro, dar testemunho do amor de Deus, da misericórdia do Senhor para com homens em uma condição de miséria decorrente do pecado. O segundo propósito era atestar a messianidade do próprio Senhor Jesus. E o terceiro, autenticar a autoridade apostólica. E como resultado, então, desses milagres, meus irmãos, realizados através da instrumentalidade dos apóstolos, o texto vai dizer que, estando todos os discípulos reunidos no pórtico de Salomão, uma multidão afluía para aquele local. Uma multidão afluía para aquele local. Mas, curiosamente, o versículo de número 13 vai nos mostrar que alguns não ousavam se ajuntar a eles. Alguns não ousavam se ajuntar a eles, apesar da admiração. O texto nos mostra que haviam alguns que nutriam a admiração pelos apóstolos e pelo ministério apostólico, pela vida que a igreja vivia naquele contexto, mas não ousavam se ajuntar a eles. Estes que se recusavam a juntarem-se a eles, provavelmente sejam os de fora da igreja. Judeus que não se converteram, mas que tinham a admiração pelos discípulos. Afinal, meus irmãos, à medida que o povo tomava conhecimento dos sinais, dos prodígios, do amor que havia entre eles, da seriedade do relacionamento que eles mantinham com Deus, em nome de Jesus, crescia nessas pessoas um misto de sentimentos, um misto de apreciação e temor.
E nós podemos dizer que os sinais que haviam sido realizados ali entre aquelas pessoas na igreja eram justamente a causa de admiração, mas também a causa do temor. As curas, a expulsão de demônios, o relacionamento de amor e o vínculo que havia entre eles, como mencionei aqui, a seriedade do relacionamento com Deus que eles nutriam, tudo isso causava admiração. Mas podemos dizer que o juízo de Deus sobre Ananias e Safira causou temor em alguns, de tal forma que já não ousavam se achegar aos discípulos. Um comentarista chamado Daniel Johnson, ele diz: essas pessoas admiravam sua alegria, poder e graça, mas recuavam diante do seu chamado ao compromisso e da santidade ameaçadora mortal. Havia uma admiração por aquilo que havia entre os crentes, pela forma com que eles viviam. Mas de alguma forma, meus irmãos, esses indivíduos tiveram a consciência de que a presença de Deus no meio do povo, ela é santificadora, mas ela é também ameaçadora. E nós podemos dizer isso. A presença de Deus no meio do seu povo, ela é santificadora, ela é edificadora, ela promove o nosso crescimento espiritual. Era por causa da presença de Deus no meio do povo que havia pregação corajosa e intrépida. Era por causa da presença de Deus no meio do povo que haviam muitos sinais, prodígios, curas e expulsão de demônios. Mas por causa da presença de Deus no meio do povo, havia também juízo sobre Ananias e Safira. Esses homens, de alguma forma, se conscientizaram disso. Apenas não entenderam, meus irmãos, do que mais ameaçador do que estar na presença de um Deus, que não é apenas amor, mas que também é justiça, é estar distante dele. Mais ameaçador do que estar diante de um Deus que pode nos exterminar por conta da gravidade dos nossos pecados, pior é estar diante deles. É distante dele. Pior é estar distante dele. Mas o segundo ponto aqui do texto, meus irmãos, verso 14 até o versículo de número 15, nos mostra que a despeito do temor de muitos por conta do juízo de Deus, o crescimento da igreja continua inabalável. A igreja continua a crescer. E é interessante, meus irmãos, notar que apesar do receio de alguns de aderirem à fé cristã, por conta do que havia acontecido com Ananias e Safira, a admiração de muitos pela igreja foi maior do que o receio de unir-se a ela. O John Stott, comentando a passagem, ele diz: essa situação paradoxal tem ocorrido muitas vezes desde então. A presença do Deus vivo, manifesta na pregação nos milagres, ou em ambos, é alarmante para alguns e atraente para outros. Alguns fogem de medo, outros são atraídos pela fé. Mas apesar do medo demonstrado pelos incrédulos, meus irmãos, o Espírito Santo está agindo. Ele está agindo no coração de homens e mulheres. O crescimento da igreja é inabalável. A morte de Ananias e Safira impede os incrédulos de se ajuntarem à igreja, mas ao mesmo tempo, grande número de verdadeiros convertidos se unem e fortalecem a comunidade cristã. Curiosamente, meus irmãos, como já disse introdutoriamente, esse é mais um relato que Lucas apresenta acerca do crescimento da igreja. Mas se você puder comparar a forma com que Lucas relata o crescimento da igreja aqui e a forma com que ele relata em outros momentos, você percebe que aqui Lucas desistiu de contar.
Lembra que no começo ele fala de 120 discípulos, 3.000, 5.000, mas agora ele já não conta mais. A igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, o reino de Deus continua se expandindo, apesar da oposição e apesar da incredulidade. Essas pessoas que creram no Senhor Jesus, elas começaram também a levar seus enfermos à rua para que fossem curados. E por conta da multidão que acompanhava os apóstolos, eles acreditam que dificilmente eles poderiam chegar até a presença dos apóstolos para que os enfermos então fossem curados e os apóstolos pudessem impor suas mãos sobre eles ou mesmo tocá-los. Mas eles acreditavam, meus irmãos, que apenas a sombra de Pedro seria suficiente para realizar o milagre. A pergunta é, isso parece supersticioso, não é? Isso parece supersticioso, ao menos inicialmente. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que algo semelhante já havia acontecido em relação ao próprio Senhor Jesus. O próprio Lucas vai relatar uma ocasião em que muitas pessoas da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, vieram ouvir Jesus e foram graciosamente curadas das suas enfermidades. Lucas narra também a cura de uma mulher que sofria de hemorragia crônica e que simplesmente ao tocar as vestes do Senhor Jesus foi curada. Essas pessoas que aqui agora, meus irmãos, recorrem aos apóstolos, elas reconheciam que Pedro, assim como Jesus, havia sido capacitado com o poder de Deus. Elas criam que o próprio Deus é quem as curaria. E aqui é um ponto importante para o qual eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos. O William Hendrickson, comentando o texto, ele vai dizer algo que é óbvio aqui. Ele vai dizer que não são os apóstolos que estão realizando aquelas curas, mas sim Deus, quem cura os enfermos. Aqueles homens servem como instrumentos nas mãos de Deus. E aí o pastor Paulo Anglada, comentando o texto, ele continua e diz assim: portanto, seja a sombra de Pedro ou o lenço de Paulo, o que vemos são meios secundários, meros instrumentos pelos quais Cristo opera. O pastor Paulo Anglada ainda diz assim: os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos são intervenções sobrenaturais de Cristo. Eles representam manifestações extraordinárias do poder que lhes foi concedido pelo Pai sobre os céus e a terra, com vistas à promoção do seu reino no mundo. Afinal de contas, o livro de Atos é uma narrativa ordenada das coisas que Jesus continuou a realizar por meio de sua igreja, especialmente através dos apóstolos. E por fim, o último ponto, aqui olhando para o versículo de número 16, a passagem nos mostra aqui a expansão da igreja para além de Jerusalém, para além da cidade de Jerusalém. E aqui nós nos lembramos, meus irmãos, das palavras do Senhor Jesus com os discípulos no texto de Atos, no capítulo de número 1, no verso 8, quando ele fala ali a respeito do Espírito, chamando a atenção para o fato de que eles seriam capacitados a dar testemunho e que eles pregariam o Evangelho em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa passagem lá do capítulo 1, versículo 8, ela vai ter desdobramentos aqui ainda no livro de Atos que nós vamos considerar. Mas, meus irmãos, após aquela grande expansão do reino e do evangelho em Jerusalém, essa é a primeira vez que o texto nos mostra o evangelho atraindo pessoas de outros lugares. Essa é a primeira vez que o texto chama a atenção para o fato de que a palavra do Senhor Jesus para os discípulos lá no capítulo 1, versículo de número 8, começa a se
cumprir. Não apenas os habitantes de Jerusalém, mas muitas pessoas das cidades vizinhas agora afluíam para Jerusalém. E o texto continua dizendo, trazendo pessoas enfermas e endemoniadas para serem curadas pelos apóstolos. O pastor e comentarista Johnson, que já citei anteriormente, tratando a respeito disso, ele diz assim, se o reino, que era como se o reino de Deus estivesse transbordando sobre os muros de Jerusalém. Mas, meus irmãos, antes de nós caminharmos para o fim, antes de concluirmos, então, o sermão nessa noite, considerando essa passagem que nós temos diante de nós e que nós meditamos, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. A primeira delas, levando em consideração ao relato que o texto fala a respeito dos milagres que eram realizados, os sinais, e levando em consideração o fato de que nós afirmamos aqui que um dos propósitos dos sinais era demonstrar o amor de Deus para com o homem, nós podemos olhar para essa passagem e reafirmar que Deus, ele não é de forma alguma indiferente em relação aos nossos sofrimentos. Deus não é de forma alguma indiferente, meus irmãos, em relação ao sofrimento humano, indiferente em relação às nossas mazelas, em relação às nossas misérias. Ele tem compaixão de nós. Não é à toa que o texto bíblico, se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus, descreve ele como homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele não é apenas aquele que tem compaixão de nós, porque contempla de longe as nossas enfermidades, mas por ter sido Ele mesmo aquele que sofreu no corpo, em nosso lugar. Deus não é indiferente às nossas aflições. Deus não é indiferente às nossas mazelas. Mas, meus irmãos, isso não significa que nós não vamos passar por doenças ou crises. Deus não é indiferente aos nossos problemas. Deus não é indiferente às nossas dores. Mas isso não significa as curas narradas aqui pelos apóstolos, as curas narradas nos evangelhos que o Senhor Jesus realizou, elas não são para nós um fundamento para afirmar que crente não sofre. Elas não são para nós fundamentação teórica para afirmar que se você é crente, você não vai passar por problemas, que se você tiver fé, você vai ter suas doenças curadas. Crente sofre, irmãos, mesmo os melhores deles, mesmo os mais piedosos, os mais dedicados. Crentes sofrem. Todos nós estamos sujeitos à dor. E enquanto nós estivermos nesse mundo caído, as enfermidades, as tribulações, elas vão nos atingir. Mas não se engane, isso não significa que Deus não esteja atento às nossas necessidades. Na verdade, muitas vezes, as lutas que enfrentamos, elas são instrumentos do Senhor para nos aproximar dele. Muitas vezes as lutas pelas quais nós passamos, elas são instrumentos do Senhor para abençoar as nossas almas. Assim como um remédio amargo, mas eficaz, a dor e o sofrimento muitas vezes são instrumentos de Deus, por meio dos quais nós somos santificados. Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele não é indiferente às nossas mazelas. Mas isso não significa que nós não vamos sofrer. Nós vamos. E muitas vezes, as lutas e as enfermidades serão um instrumento nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Um remédio amargo contra o pecado. Segunda consideração, e sendo mais claro ainda, meus irmãos, a teologia da saúde ou a teologia da prosperidade, portanto, não tem nada a ver com o Evangelho.
não tem nada a ver com as Escrituras. Aqueles que defendem, ensinam a teologia da prosperidade, um tipo de teologia positiva, que afirma que crente não sofre, esses homens certamente não leram as Escrituras, ou ao menos pularam as partes que não lhes interessam. Porque teologia da prosperidade e cristianismo é como água e óleo, não se misturem. O John Piper, falando sobre sofrimento, meus irmãos, e a teologia da prosperidade, ele diz que a prosperidade não te leva a louvar ao Senhor Jesus, antes te faz louvar a prosperidade. O que nós precisamos lembrar, meus irmãos, é que como servos do Senhor Jesus, como servos de Cristo, nos foi dada a graça, não apenas de crer nele, mas também de padecer por ele. As palavras do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 29, o texto diz assim: porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você já pensou sobre isso, meus irmãos? É por isso que, como nós vimos no início da passagem, muitos preferem não se juntar. Muitos fogem. Porque, afinal de contas, o Evangelho, quando pregado com fidelidade, ele vai deixar claro para você de que existem bênçãos nas regiões celestiais, mas que enquanto nós formos uma igreja militante, nós estamos sujeitos ao sofrimento, até que Cristo seja formado em nós. Meus irmãos, se você estiver sofrendo por causa de Cristo e por causa do Evangelho, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Lembre-se, é um privilégio sofrer pela causa de Cristo. Se a sua vida ela for marcada por dor e sofrimento, se a sua vida for marcada por lutas e dissabores, não se desespere, mas se alegre no Senhor. Afinal de contas, as lutas são instrumentos do Senhor, por meio dos quais o caráter de Cristo ele é formado em nós. Se você está vivendo uma vida de luta e sofrimento, lembre-se que o Senhor Jesus sofreu e que a dor e o sofrimento muitas vezes são instrumentos do Senhor para moldar o nosso caráter. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo de que nós precisamos para aprumar e para levar a fé cristã a sério é do sofrimento. É do sofrimento. Então eu quero dizer algo para os irmãos dessa noite. Se a sua vida cristã ela anda meia boca, se não há um compromisso real, e aí nós não estamos falando de um compromisso da boca para fora, mas a gente está falando de um compromisso real, cujo a vida como um todo é impactada, moldada, direcionada pelo Evangelho. Se não há esse compromisso real, um amor genuíno pelo Senhor Jesus, uma vida integralmente dedicada à fé e ao Evangelho, meu irmão, minha irmã, não espere a dor e o sofrimento para você mudar de comportamento e atitude. Porque se for necessário, o Senhor vai te colocar de joelhos. Se for necessário, o Senhor vai te colocar numa cama de hospital para que você renda o seu coração a Cristo. E no final, quando Ele o fizer, você irá louvar o nome dEle. Porque é melhor padecer a enfermidade do que viver a vida toda de condenação no inferno. Mas, considerando ainda, meus irmãos, a passagem e a última aplicação que eu quero fazer aqui, antes de concluirmos, é de que, de fato, nós devemos ter consciência, meus irmãos, de que estar na presença de Deus e ter a presença de Deus no nosso meio é maravilhoso. É maravilhoso. Naquele contexto, a presença de Deus ela era manifestada
por meio da pregação e dos sinais. Nós cremos que Deus pode realizar curas e milagres ainda hoje. Nós não cremos mais em dons de curar, uma vez que eles eram dons de caráter revelacional e que com a cessação do período apostólico, esses dons, eles cessaram. Ao final do período apostólico, os dons de curar cessaram. Mas nós cremos que Deus, Ele cura ainda hoje. Nós cremos que Deus faz milagres ainda hoje. Nós temos plena convicção a respeito dessas coisas. Mas ordinariamente, nos dias de hoje, o meio por meio do qual Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo é por meio da pregação fiel da sua palavra. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, nós devemos ter convicção, Deus está no nosso meio, Deus está presente. A sua presença, ela é santificadora, mas ela também é ameaçadora. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas a despeito, meus irmãos, do risco que é estar na presença de um Deus que é completamente santo e justo, nós precisamos nos lembrar que a despeito de toda essa circunstância ameaçadora que é estar na presença de um Deus santo, como o profeta Isaías teve consciência a respeito disso, ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a despeito disso, meus irmãos, a despeito disso, o que nós precisamos saber é que para aqueles que, por causa da fé em Cristo Jesus, são agregados ao Senhor, para esses, meus irmãos, está reservado um reino de amor que não se pode desfrutar em nenhum outro lugar. Há sofrimento, meus irmãos, no serviço cristão, porém há uma glória incomparável que aguarda aqueles que são agregados ao Senhor pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.